Estudar, ler, refletir, aprender, reler e ampliar cada vez mais a nossa compreensão, os caminhos do nosso raciocínio lógico. Essa é a proposta da doutrina espírita. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Eis as propostas do Espírito Verdade. E nesse espaço aqui do estúdio da Web Rádio Evoluir, nós trabalhamos colocando apontamentos sobre determinadas obras que lemos, gostamos, divulgamos e utilizamos nas atividades diversas da nossa instituição. Hoje eu quero compartilhar com vocês um livro do companheiro Cosme Massi, que é de Três Rios e reside no Paraná. O livro chama-se O Livro dos Espíritos, a Ordem Didática. O que o autor vai querer trabalhar? Lemos na contracapa. A Ordem Didática do Livro dos Espíritos é o primeiro livro de Cosme Massi, inédito até agora, dedicado ao entendimento das admiráveis obras de Allan Kardec, destacar sua lógica, apresentar sua ordem didática, aprofundar seus capítulos e itens, serão nossos maiores desafios ao longo dessa coleção. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, vai oferecer-nos a possibilidade, através do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e do Inferno e da Gênese, a oportunidade de mergulharmos na dimensão do mundo espiritual. E o mestre de Lyon, como também é chamado, diz, da mesma forma que o cientista utiliza o telescópio para estudar o imensamente grande, usa o microscópio para estudar o imensamente pequeno, nós vamos estudar a dimensão do mundo espiritual através daquilo que os espíritos nos ditam, através das respostas que ele nos oferece. E numa metodologia didática, este homem extraordinário, professor Leon Hippolyte Nizar Rivail, vai nos oferecer, num trabalho de mais ou menos uma década e meia, vai nos oferecer uma quantidade de recursos extraordinários que possivelmente você e eu não conseguimos numa encarnação de muitas décadas. Talvez não consigamos em várias reencarnações. É um espírito que foi treinado por Jesus, preparado para esta missão, ele que vem reencarnando ao longo dos séculos em posição de cada vez mais crescimento moral e espiritual, e vem nessa encarnação, nascido a 3 de outubro de 1804 em Lyon, vai a 18 de abril de 1857, oferecer-nos essa coletânea, além dos 5 livros que eu citei, os exemplares também da Revista Espírita, onde ele vai comentar toda a sua metodologia, toda a sua dinâmica, toda a sua estrutura de formação na codificação do Espiritismo. Dentre outros pontos, Cosme Massi vai nos levar na capítulo 1, sobre o ensino da doutrina espírita, o ponto de vista kardeciano, vai nos ensinar a lermos pelas lentes de Allan Kardec. No capítulo 2, ele vai falar sobre a ordem didática das 4 partes do Livro dos Espíritos. Cada uma das 4 partes do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai depois escrever um livro específico sobre ela, que são os outros que eu falei. O Livro dos Espíritos, a obra central. Os 4 em volta, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Ele vai explicar como é que é essa metodologia. No capítulo 3, ele vai falar sobre a ordem didática da primeira parte do Livro dos Espíritos. No capítulo 4, a ordem didática da segunda parte do Livro dos Espíritos. No capítulo 5, a ordem didática da terceira parte do Livro dos Espíritos. No capítulo 6, a ordem didática da 4ª parte do Livro dos Espíritos. E no capítulo 7, compreendendo a introdução do Livro dos Espíritos. E o autor, que está aqui na contracapa, nos diz que esse é o primeiro volume de uma coleção. Por isso nós desejamos ao companheiro Cosme Massi as nossas melhores vibrações, que ele possa compilar o seu trabalho no seu site, nas suas atividades, nas suas palestras, nos seus estudos, nos seus escritos, ampliando para nós outros a possibilidade de entendermos melhor toda essa doutrina de transformação que é a doutrina espírita. Aprender sempre, estudar sempre, meditar, refletir sempre, mas, acima de tudo, viver as orientações que aprendemos. Nas noites de segunda-feira, aqui na www.feac.org, Fundação Espírita Allan Kardec,
Após a palestra, nós fazemos o trabalho da psicografia, de orientação, de socorro espiritual, e os espíritos que nos utilizam, dentre eles o Dr. Jacó, nos diz com frequência nas orientações que prescreve: procura viver na prática os valores que já dominas na teoria. Allan Kardec perguntou ao Espírito Verdade: o que vem primeiro, o avanço moral ou o avanço intelectual? E eles respondem: primeiro vem o avanço intelectual e depois o moral. Primeiro começamos a falar no perdão, depois perdoamos. Primeiro começamos a falar na paz e vamos nos pacificando. Primeiro começamos a falar das virtudes e passo a passo vamos nos tornando virtuosos. Por isso, eu recomendo a você adquirir a obra, ampliar as suas possibilidades e entender mais toda esta jornada. Saúde e paz. Até o nosso próximo encontro. www.radioevoluir.com.br, www.feac.org e o nosso ambiente no Facebook, na rede social, www.facebook.com/Falcone Espiritismo. Saúde e paz. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Ajude-nos a divulgar em seus contatos, em suas redes sociais, assine o nosso canal, deixe seus comentários aqui embaixo, perguntas, envie pelo e-mail falcone@feac.org.